Bom dia, irmão. Bom dia. Graças ao Senhor, vamos celebrar mais uma vez a vitória da cruz. Pedir os irmãos para abrir em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler pequenas porções, então vamos começar no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 6. Vendo a mulher que a árvore do bem e do mal era boa para se comer, agradável aos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Depois vamos para o 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vou repetir esse versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos lá para Hebreus 10. A partir do versículo 19. Hebreus 10, a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, a gente tem muitos elementos nessas duas passagens para a gente refletir, mas sendo bastante rápido, o Senhor deixou uma sentença muito clara. A primeira parte que nós lemos, o Senhor falou que o homem podia comer livremente de todo fruto, exceto aquele que ele denominou. E sobre isso o Senhor assentou um juízo, porque do dia que dele comeres, certamente morrerás. E quando a gente avançou na leitura, lá no capítulo 3, a gente vê que
Quando o Senhor, então, vai ali relacionar com o homem no dia a dia, devia ser uma atividade quase que diária, o Senhor e o homem ali no jardim. O Senhor pergunta onde o homem está. Antes disso, tem uma ação muito interessante. O homem, a Bíblia fala que quando Adão ouviu a voz do Senhor, ele escondeu. Ele teve medo e escondeu. Duas características típicas da queda: medo e esconder. E, salvo alguma correção, é a primeira vez que o medo toca o homem na história da criação. Que triste. Um homem que foi trazido diante dele dos animais selváticos, ele denominou a todos ursos, leões, tigres, de nada teve medo. Agora, pelo engano da serpente, ele foi obrigado a esconder da face do Criador e sentiu medo. Quando a gente avança um pouquinho na leitura, mais adiante, o Senhor faz duas perguntas para Adão, uma pergunta para Eva. Ele não fala nada com a serpente. Para a serpente, ele só dá uma sentença. Ele também dá uma sentença para Adão e para Eva. Para Eva e para Adão na ordem. Mas é interessante que esse Senhor, que já tinha dito o que ocorreria quando o homem desobedecesse o começo daquele fruto, que era a morte, de antemão ele também sabia o que ia ocorrer. E ele não mudou. Permanece a morte para aquele que é desobediente. Mas esse Deus, ele é rico em graça e misericórdia. É a própria essência dele. E por essa razão, ele proveu para o pecador uma saída, uma solução. Para o pecado, a sentença não mudou. Mas para o pecador, tem uma chance. E se nós estamos diante dessa mesa aqui hoje, é porque essa chance se fez realidade. Aquele caminho que, no final da porção de Gênesis, nós lemos, que o Senhor colocou um anjo guardando o caminho da árvore da vida, prova de profunda graça e misericórdia do Senhor, que não deixou o homem morrer eternamente. Ele guardou aquele caminho, até que um cordeiro imaculado ele fosse cuidadosamente preparado e colocado um novo e vivo caminho, para que todos são convidados a entrar por ele. E a Bíblia fala que esse novo e vivo caminho, ele pode ser realizado porque há um sumo sacerdote. Há um sumo sacerdote. Alguém foi na cruz do Calvário, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sem defeito nenhum foi ali, se posicionou no nosso lugar. E ainda que nós estivéssemos lá, nenhum de nós pagaríamos o preço. Mas ele fez por todos, para sempre, uma obra completa. O versículo da leitura termina falando que ele é fiel. E ele é fiel. Por isso nós podemos olhar para essa mesa, por isso nós podemos entrar no Santo dos Santos, por isso nós podemos estar aqui presente, com intrepidez, por ele, somente por ele. Em nós não havia justiça, em nós não havia nenhum mérito, nada que nos colocasse diante dessa mesa. Mas ele pagou o preço por nós. O Salmo 146, versículos 5 e 6 fala: bem-aventurado o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que criou os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Por essa razão, vamos com alegria celebrar o que o Senhor fez por nós. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa obra completa, fiel. Senhor, uma obra da qual nós nos beneficiamos totalmente dela, Senhor. Como nós agradecemos ao Senhor por nos incluir, Senhor. Obrigado por esse novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor, porque por essa razão nós podemos celebrar a Ti mesmo, Senhor. Senhor, que hoje o Senhor se agrade de nós e que nós possamos, com júbilo e adoração, testemunhar dessa verdade eterna, Senhor, que estamos diante dela. Muito obrigado e nós oramos em Teu nome. Amém, Senhor.
Vamos abrir Números capítulo 19. Oi? Tá tudo bem. Números capítulo 19. Ah, tá. A partir do versículo 1. Por causa do tempo, nós vamos tentar. Daqui a pouco tá cheio de mesa aqui. Não, não precisa disso aqui. Não precisa, não, tá ok, irmão. Obrigado. A partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 19 de Números. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jogo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. O sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Vamos um pouquinho mais para frente. Versículo 14. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima, da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo um utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao 3º e 7º dias, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Vamos ler apenas esses versículos aqui do capítulo 19. E antes da gente prosseguir, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos por esses momentos que temos tido na Tua presença, Senhor, lembrando do Senhor, do Teu sacrifício perfeito, eterno, imutável, Senhor. Ó, Senhor, Teu sangue precioso foi vertido naquela cruz. Somos gratos porque nós podemos lembrar do Senhor. E lembrar que nesse pão estão realmente incluídos todos aqueles a quem o Senhor redimiu pelo Teu sangue precioso. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor venha nos conduzir e que o Senhor possa falar por meio da Tua palavra, Senhor. E mais uma vez colocamos diante do Senhor os 5 pães e 2 peixinhos. E dizemos mais uma vez, declarando que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna e somente o Senhor é aquele que pode nos alimentar. Senhor, nos submetemos a Ti, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos devem ter percebido, né, o tema de hoje é a novilha vermelha. É muito interessante porque, como mencionei para os irmãos, nós estamos no segundo conjunto de estações, das 42 estações, tem o primeiro conjunto de 14, o segundo conjunto de 14, o terceiro conjunto de 14. E o que nós estamos compartilhando desde que começamos a falar domingo passado sobre a sedição, a rebelião de Coré ou de Corá, né, que nós vimos como de fato o Senhor exerceu o seu juízo. Esse evento aconteceu exatamente nesse segundo conjunto de 14 estações. Não sabemos exatamente onde foi, mas é nesse intervalo das 17 estações que duraram 38 anos, certo? Eu vou avançar aqui um pouquinho, só para os irmãos tentarem. Eu sempre faço, né, o mapa usando os meus dedos aqui, mas hoje a gente tem um mapa de verdade aqui, né? Então aqui está a Península do Sinai, e não sei se vocês vão falar, tem uma guerra acontecendo ali no Oriente, né? Fica do lado de cá, o Estreito de Hormuz fica do lado de cá, certo? Então aqui é a Península do Sinai, Egito, né? E aqui nós vemos exatamente a direção, a trajetória em que o povo prosseguiu.
Eu vou mostrar com mais detalhes aqui na próxima transparência, eu acho. Talvez um pouco escuro, mas dá para os irmãos verem. Eles saem, então, lá de Ramsés, né? O trajeto, os irmãos já devem ter decorado, espero. Né? Sucote, Etam, Migdol, Mara, vai por aí fora. E eles vão descendo aqui, certo? Vem aqui para Dófica, que é a 8ª estação. Prossegue, então, em direção a Refidim, que está aqui, onde houve... Obrigado. Eu posso mostrar daí? Boa ideia. Vou ver se... Não sei se isso aqui vai ajudar muito, não. Apontadora laser, vamos ver aqui. Dá para ver aqui? Não, muito... Tá? Então tá aqui, ó. Refidim e a Deserto do Sinai, onde foram dadas as leis da 11ª estação, lembra? Justificação, 32ª santificação, Cádiz, certo? Eles vêm descendo, então, e daqui eles partem em direção à próxima estação, que foi Kibrot Hatavá, depois vem Hazerote, e finalmente chega um Ritma. Como mencionei para os irmãos, Ritma e Cádiz são a mesma estação. Não se sabe se Ritma era maior do que Cádiz ou se Cádiz era maior do que Ritma, mas é a região de Cádiz, certo? Eles então começam a subir. Cadê meu? Eles então começam a subir. Essa cidade existe ainda hoje, né? Da Rábia, tá? Existe. Nueiba também fica nessa região aqui. E aparentemente o segundo conjunto de 14 estações vai acontecendo ao longo aqui, ó, bem junto ao Mar Vermelho, mas do lado de cá, do lado leste, certo? Eles vão subindo aqui, ó, ok? Bom, eles prosseguem, etc. E aqui a gente começa a ver que tem como se fosse um grande ciclo, né? Eles começam a circular por aqui, ó. Eles ficam perdidos por 38 anos, até que a primeira geração então morra. Toda ela perece, né? E nós, na linguagem do Novo Testamento, nós sabemos que o velho homem nunca vai poder herdar as riquezas insondáveis de Cristo. Então, só o novo homem, a nova geração, então, que vai entrar na terra. Então, foi necessário que toda a primeira geração perecesse no deserto, naqueles 38 anos, para então que a primeira geração pudesse prosseguir. Isso acontece, então, nesse rodear aqui, ó. Exatamente aquele ponto, né? Quando chega no momento da santificação, é o grande impasse na vida cristã de muitos irmãos. Não para ali. Quando o Senhor nos mostra que Ele requer de nós santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus, aí a gente começa a rodar. E gastamos muito tempo nessa etapa, infelizmente, da nossa vida. Mas o propósito do Senhor não foi nos deixar rodando em Cádiz, mas nos fazer entrar nas riquezas insondáveis de Cristo. Então, esse é o propósito do Senhor. Muito bem. O que vem para frente aqui são as outras etapas dessa trajetória de 42 estações. Como mencionei para os irmãos, deixa eu ver o que está aqui para frente. Está dando para ler? Tá, né? Então, esse é o primeiro estágio, as 14 estações. Então, Ritma é aquele lugar que eu mencionei para os irmãos, onde é Cádiz, tá certo? Aqui, então, vem o segundo estágio. Então, a 15ª estação, 16ª, assim por diante, até chegar à 28ª. O que eu estou ressaltando em amarelo aí, os irmãos lembram da sedição, né, ou da revolta de Corá, ou de Coré. O que aconteceu foi que a terra se abriu, um terremoto ali na península do Sinai, e a terra, abrindo, tragou vivos Corá, Datã, Abirão e todos aqueles que estavam fazendo parte daquela edição com as suas famílias. E foi uma coisa horrível, né? Ali a Bíblia fala que os gritos terrorizaram aqueles que não caíram, né? E talvez por causa disso, essas estações receberam o nome de coisas relacionadas à terra se abrindo. Então, por exemplo, ali, ó, Rimon Pérez, que é a 15ª, fala de Romã na brecha, na fenda, né? Falando de fenda, tá certo? Arada fala da terra do terror, que realmente foi um terror que aconteceu. Então, essas estações do segundo conjunto de 14 estações vão lembrar daquele evento, de alguma forma. Moserote fala de grilhões, laços, e Horhagad fala da colina, fenda, o buraco cortante. Então, esse conjunto de 14 estações não se sabe, não se conseguiram localizar arqueologicamente, nem a Bíblia nos dá uma descrição clara de onde elas seriam. Elas apenas são relacionadas em Números 33, mas não se sabe exatamente onde elas são. Okay? Muito bem. Aí tem um terceiro estágio que, se eu permitir, nós vamos chegar lá um dia. Muito bem. Deixa eu
olhar meu tempo aqui. É interessante a maneira, interessante não é uma palavra correta, mas é maravilhosa a maneira que o Senhor conduz todas as coisas. Domingo passado, eu me preparei para poder compartilhar sobre essa edição de Coré, né, e onde a gente viu que os filhos de Coré não morreram. E pela misericórdia do Senhor e graça, o Senhor faz com que eles possam ser aqueles que nos deram salmos maravilhosos, 12 salmos para ou dos filhos de Coré, ou de Corá. E imaginem o que eles viram, eles presenciaram os seus pais descendo vivos ao Hades, né? E por isso que eles são muitas vezes chamados, alguns irmãos chamam dos filhos da cruz. Eles passaram pelo sofrimento terrível, mas daquele sofrimento não foi simplesmente murmuração, tristeza, frustração, depressão. Aquilo foi transformado em louvor, e eles eram aqueles que louvavam o Senhor, né? Nós mencionamos para os irmãos de maneira muito curiosa Samuel, que foi um vaso que Deus usou para poder fazer uma transição entre a era dos juízes e o reino, né? Ele era da descendência de Corá, por incrível que pareça. Ele era um coatita também. Então, de alguma forma, o Senhor usou esses filhos da cruz, né, para nos trazer esses salmos maravilhosos. E nós lembramos dos irmãos aqui o Salmo 42. Os irmãos devem lembrar que nós cantamos no intervalo, né, o Salmo 42. E quando eu estava vindo para cá, saindo de casa, a Patrícia sempre coloca um cântico, né, um hino, e ela colocou exatamente esse cântico. Eu não tinha falado nada com ela. Ela não sabia do que eu iria compartilhar. E de alguma forma, o Senhor encaminhou dessa maneira, né? Então, naquele dia, né, o Senhor nos falou a respeito desse salmo tão precioso, com esse pano de fundo, né, muito grave por um lado, terrível incidente ali, mas que redundou em bênção, redundou em louvor, redundou em glória para o Senhor. Da questão de coincidência, né? Mas a maneira como o Senhor moveu. E eu não falei nada com ela, ela só viu no momento que eu compartilhei. Hoje, Patrícia não veio, né? Então não tive nenhum cântico no carro. Mas algo curioso, né, para os irmãos. Mas assim, por favor, não interpretem isso como sendo uma coisa mística, é só um aspecto interessante. O tema hoje, o encargo hoje é sobre a novilha vermelha. E lógico que nós não queremos ficar presos aqui no Antigo Testamento. Nós temos um tipo muito precioso, mas o antitipo é mais precioso ainda que o nosso Senhor. E quando eu estava preparando, tem muitas coisas mais recentes a respeito das novilhas vermelhas, né? Aí eu achei curioso uma notícia que eu li, em que hoje, dia 22 de março de 2025, 26, perdão, é compartilhado, né, uma coisa que no sábado, né, que sucede ao Purim, né, o Purim, os irmãos, não sei se os irmãos estavam atentos a isso, uma coisa impressionante que aconteceu, essa guerra ela foi deflagrada num contexto muito semelhante ao que aconteceu na época da Rainha Esther, muito semelhante. Não se lembra, Esther ela foi levada para a Pérsia, né? E a Pérsia, basicamente, é o Irã. E nós vimos a maneira como, de fato, Amã queria exterminar com o povo judeu, é muito parecido com o que a gente ouviu até em tempos recentes, né? Ahmadinejad, inclusive, morreu nesse ataque. Ele declarou que ele queria varrer Israel do mapa. E esse sempre foi o desejo do Irã, né? De sumir com Israel. Parece que realmente o DNA de Amã, de alguma forma, ficou. Né? E isso aconteceu nesse momento, exatamente em Purim. Purim, exatamente, é a festa que celebra exatamente aquela libertação que foi dada para os judeus, né, por meio da rainha Esther, de Mordecai. E semana passada, né, seria exatamente o final do Purim. E uma semana depois, vem então o quê? Esse sábado em que eu compartilhar sobre a novilha vermelha. Por que novilha vermelha? Porque muito em breve será a Páscoa, Pessá. E a novilha vermelha fala exatamente dessa purificação, né? Eu só achei curioso, né, que exatamente hoje eu estaria compartilhando sobre
novilha vermelha, né? Não tem nenhuma outra conexão, não. Achei curioso. Mas Você sabe por que você demorou tanto a falar o pois é. Esperando, cara. Esperando bater certinho no dia, né? Mas não foi isso, não. Não foi isso. Mas foi coincidência, né? E tem muitos aspectos importantes a respeito da novilha vermelha. E antes da gente entrar em alguns detalhes mais recentes, né? Eu acho que é muito importante que nós possamos entender o que significa esse sacrifício tão peculiar. A primeira coisa que nós nos perguntamos é o seguinte: o sacrifício da novilha vermelha, ele é relatado não em Levíticos, ele é relatado em Números. Não sei se vocês vão já pensar esse aparente paradoxo, né? Devia estar junto com os demais sacrifícios. Mas de uma maneira muito específica, o Espírito Santo coloca esse capítulo, não, esse sacrifício aqui em Números. E ele sucede, quando os irmãos lerem, né, no capítulo 16, que nós compartilhamos, ele sucede o que aconteceu ali com a revolta de Corá. Não se sabe se foi exatamente depois, mas tem um versículo, tem um conjunto de versículos que nos dão uma dica muito importante. Eu vou pedir para os irmãos voltarem uma página, no caso da minha Bíblia, no capítulo 17 de Números. Quando eles presenciaram tudo aquilo que Deus exerceu de juízo em relação a Corá e sua companhia, e em relação àqueles 250 que ousaram de alguma forma oferecer o incenso, e eles foram consumidos por fogo que saiu do tabernáculo, quer dizer, uma coisa tremenda também. Nem assim eles entenderam o recado e murmuram de novo, né, no final do capítulo 16. Quando eles viram o que aconteceu, eles ficaram extremamente temerosos. E desde então eles tinham grande medo de se aproximar do tabernáculo. E grande medo de se aproximar do templo também. Muito medo. Então vamos lá, ler no versículo 12 do capítulo 17. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos. Olha só, eles estavam assim, tremendo de medo, né? Nós estamos morrendo. Perecemos todos. Todo aquele que se aproxima do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então, diante desse cenário, desse contexto em que eles se encontravam, havia um grande temor. Grande temor. Hoje nosso irmão nos lembrou de que o Senhor Jesus, por meio da sua carne, ele abriu um novo e vivo caminho, que nos faz entrar com ousadia, nos aproximarmos com ousadia do trono de graça. Não existe mais esse medo. Mas eles aqui estavam morrendo de medo. Mas para que eles pudessem chegar, tanto na época em que eles estavam vagueando no deserto, posteriormente, quando houve o templo foi construído, o templo de Salomão, depois do segundo templo, na época de Esdras, que foi construído, para poder entrar, eles tinham que se purificar. E como é que era possível a purificação? Essa purificação se dava, e se os irmãos forem hoje em Jerusalém, vão encontrar locais muito amplos, né, onde esses banhos purificadores aconteciam, são chamados de mikvé, né? São esses locais onde tem água e antes de entrar, de alguma forma, eles são purificados ali. Porém, e esse porém é a chave do que nós vemos no capítulo 19. A água, esse banho purificador purificava muito, de muitos aspectos, menos o contato com mortos. E para esse caso, Deus deu uma provisão específica, que eram as cinzas da novilha vermelha. Essas cinzas da novilha vermelha eram a chave, que permitiriam com que eles pudessem ser primeiramente aspergidos, nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho, e depois eles passassem pelo banho cerimonial. E assim eles poderiam, de alguma forma, entrar sem medo, né? Sabendo que estavam purificados no tempo para poder oferecer adoração ao Senhor. Muito bem. Voltando ao capítulo 19, no primeiro versículo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha. O que é uma novilha?
A novilha é uma vaca novinha. Tipicamente, essa novilha era considerada para sacrifício a partir dos 3 anos. Não necessariamente quando elas tivessem exatamente 3 anos, mas quando elas chegassem aos 3 anos de idade. Então, eram novilhas bem novinhas, né? Dá o nome novilha. E é muito representativo, porque essas novilhas, eu até estava conversando ontem com minha sobrinha, ela estava lá em Israel agora, ela estava em Israel trabalhando com inseminação de gado, por incrível que pareça, né? Eu aproveitei para puxar a língua dela. Ela foi uma loucura, desculpa, né, a digressão aqui, para poder sair. Ela estava lá no quando a guerra começou, então foi uma confusão, foi para a banca e tal, até que finalmente ela conseguiu voltar para o Brasil. Mas ela estava falando o seguinte, olha, uma novilha, e ela tem muita experiência com gado, né? Ela é veterinária, é zootecnista. Uma novilha de 3 anos, você não consegue simplesmente sair trazendo ela de boa, como se fosse um cachorrinho atrás de você para levar para algum lugar. Em geral, a novilha é um bicho um pouco mais bravo, né? Não é tão mansinho assim. E nós vemos aqui que essa novilha, de alguma forma, olha só, ele tirará para fora do arraial. É como se fosse uma coisa tranquila. E eu espero dar tempo de mostrar para os irmãos aqui. Recentemente, né, nós vamos chegar nesse ponto, 5 novilhas foram doadas para Israel. E quem doou, né, alguém fez essa pergunta numa entrevista para ele, perguntou-se, mas como é que elas são bravas? Elas não são mansas, elas chegam para você, né? Você chama, elas vêm. Então, elas têm uma característica importante, elas eram animais muito mansos. Talvez pela maneira como eram criados, mas eram muito mansos. Mas a chave aqui não é só essa. Era uma novilha, que diz aqui, no versículo 2, era uma novilha vermelha, perfeita. Perfeita. E o critério de perfeição, irmãos, é absurdo. O nível de detalhes que o sacerdote chegava para poder inspecionar a novilha é uma coisa impressionante. Segundo os escritos judaicos, na inspeção, se eles encontrassem 2 fios, 2 pelos, saindo de um mesmo folículo de cor diferente, ela já era descartada. Então a inspeção ela se dava de maneira completa em toda a novilha. Ela tinha que ser realmente perfeita. Os irmãos já estão percebendo de quem é que nós estamos falando aqui, né? E diz mais, perfeita sem defeito, e que não tenha ainda levado jugo. Irmãos, que tipo mais maravilhoso que nós temos do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é perfeito. Não tem qualquer defeito. Por isso que a novilha vermelha fala, é um tipo tão precioso do nosso Senhor. E quando você considera ainda mais, diz o seguinte, que não tenha ainda levado jugo. O nosso Senhor foi até a cruz. E ao longo da sua vida, a vida perfeita, nunca o Senhor levou pecado, a não ser no momento em que ele está sobre a cruz. Ele leva todo o pecado, todo o seu pecado, todo o meu pecado. Mas a vida do Senhor foi perfeita e ele nunca levou o jugo do pecado. E aqui essa novilha fala exatamente disso. Ela chega para ser queimada, totalmente queimada. Totalmente. Como diz aqui, versículo 5: à vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. Na cruz o Senhor se deu completamente, irmãos e irmãs. O Senhor não deixou nada de fora. Ele se deu, ele entregou a sua vida completamente. Por amor a você e por amor a mim. Nós que um dia estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados,
que não ousávamos nos aproximar de Deus. Talvez você não tivesse noção do perigo que você corria se você entrasse na presença de Deus sem esse tipo de expiação. Mas Deus nos amou, Deus chamou com amor eterno. Ele proveu o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para que o seu pecado fosse expiado e dele Deus nunca mais se lembrasse. A obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário foi uma obra perfeita. Não apenas nos removendo o pecado, mas nos colocando em condições de estar diante de Deus, sem que tivéssemos que temer. Essa é a obra do Senhor, é uma obra perfeita. Vamos prosseguir então. Vamos no versículo 3. Entregar-lá-eis a Eleazar, o sacerdote. Este atirará para fora do arraial. Acho que nesse ponto a gente tem que abrir no livro de Hebreus. Vamos abrir em Hebreus. Nós vamos ler alguns trechos. Vamos ler no capítulo 9. Versículos 23, talvez até 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para salvação. Mais um texto. Nós vamos ler em um minutinho só. Capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, por conta após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta para o pecado. E aí vem o texto que nós ouvimos hoje, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Lembram? Eles estavam morrendo de medo, eles não queriam chegar nem perto do tabernáculo nem do templo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui não era nem entrar no átrio, nem no lugar santo, mas é para entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Nós sabemos que qualquer um que entrasse desautorizado morria. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Não é ficar à distância. Lembra, no Monte Sinai, eles não podiam nem encostar no monte. Era tudo à distância. Eles ouviram trovões, ficaram tremendo de medo, trovões, relâmpagos, aquela nuvem escura. Mas agora, graças ao Senhor, pela obra do Senhor, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, olha bem essa palavra aí, da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que coisa preciosa. Esse é o sacrifício do nosso Senhor. Gálatas 1, capítulo 1 de Gálatas, só para poder reforçar esse ponto, acho que é importante nós termos clareza a respeito disso. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Falando do nosso Senhor Jesus. Olha só a obra do Senhor. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo
perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tem dois aspectos fundamentais nesse versículo, irmãos. A obra do Senhor, por um lado, ele morreu, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, a remissão dos nossos pecados. E o segundo lado, para nos desarraigar desse mundo perverso. Quando nós fomos salvos, nós não fomos salvos para ficar perambulando por aí. O Senhor tem um destino. Que nós possamos experimentar e adentrar nas riquezas insondáveis de Cristo. Mas muito mais do que isso, para que isso aconteça, para que fôssemos desarraigados. Esse é o processo mais difícil que está acontecendo conosco a cada dia. O mundo nos agarra de uma maneira que parece uma geleca, ele gruda, ele não solta. Nossa, você vê, você está tentando ser pego de uma forma ou de outra, né? O inimigo, na sua astúcia, ele acaba fazendo isso conosco. Mas a obra do Senhor não foi apenas para que nos perdoasse os pecados. Apenas, os irmãos entendem, isso não é pouco, não. Não foi somente, como a gente pensa, para nos perdoar os pecados, mas para nos desarraigar desse mundo. Essa é a obra do Senhor. Não conseguem perceber a dimensão disso? A obra dele, o poder da obra dele foi para que nós fôssemos desarraigados desse mundo. E essa é a realidade que nós temos que experimentar cada vez mais, de maneira crescente nas nossas vidas. O Senhor orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não vamos ser desarraigados no ponto de sair do mundo, mas todas as amarras, tudo aquilo que nos prende, precisa ser cortado. Mas essa provisão o Senhor já fez na cruz do Calvário. Ok? Vamos voltar lá para Números capítulo 19. Existe todo um processo, eu vou tentar ilustrar para os irmãos, eu acho que às vezes ajuda, porque não é realidade para nós que somos gentios, né? Como é que esse processo acontecia, e não está acontecendo hoje, né? Da novilha vermelha. Então eu vou tentar mostrar para os irmãos, mas tem algo importante aqui no capítulo 19 que nós temos que entender enquanto ao tipo, um tipo do Senhor Jesus, né? O tipo nem sempre é perfeito, né? Você não pode fazer um mapeamento um para um exatamente, mas ele mostra com clareza o que é o antitipo, que é o nosso Senhor. Versículo 4, novamente. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Agora, olha que interessante, versículo 5. A vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. Tudo se queimará. À vista dele. Não foi Eleazar quem queimou a novilha, mas ele estava ali presente, contemplando aquele sacrifício. Quando nós consideramos agora o antitipo, que é o nosso Senhor Jesus, ele se ofereceu. Naquele momento, ele como, se pudéssemos dizer, como a própria oferta, a própria vítima, né? Mas também como sacerdote. Mas nesse ponto você vê que Eleazar, ele não tem nenhum papel, a não ser o que nós vemos aqui, que ele aspergiu o sangue, mas ele viu o sacrifício sendo realizado. É como se de alguma forma, naquele momento, fosse um tipo de, talvez, de maneira muito, muito simples, né, muito fraca, Deus contemplando o sacrifício do seu filho. Né? Entendam bem o que eu vou falar, irmãos. Entendo muito bem. Deus não podia, claro que Deus pode todas as coisas, mas Deus não podia fazer nada naquele momento. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Claro que Deus podia. Mas foi para aquilo que o Senhor veio. Então Deus Pai contempla o seu filho, até que o pecado cubra. E Deus não pode mais olhar para ele. Por isso que o Senhor fala, Deus meu, por que me desamparaste? É tremendo isso. Ele que havia, ao longo da sua vida, nos dias da sua carne, contemplado a face de Deus a cada segundo. Naquele momento, Deus volta a sua face. Por um lado, aqui nós vemos que é como se Eleazar tivesse nessa posição, vendo aquele sacrifício. Mas ele não pôde interferir, nem agir de nenhuma maneira. Certo? Vamos prosseguir aqui. E aí, diz que Eleazar... Só um ponto importante aqui que eu pulei, desculpa. No final do versículo 3, entregará-eis a Eleazar, o sacerdote, este atirará para fora do arraial. Então ele vai conduzir a novilha para fora do arraial. Lembra, eles estavam acampados
Eles acampavam, então tinha um arraial e ele foi levado para fora, uma região onde era considerado fora do arraial. Várias coisas aconteciam fora do arraial. Dizendo que, de alguma forma, não havia qualquer vinculação. Era uma coisa completamente desvinculada daquilo que estava acontecendo no arraial. Certo? Nós vamos ver isso lá em Hebreus daqui a pouquinho. Mas observa bem. Tirar para fora do arraial, o final do versículo. E será imolada diante dele. Não foi Eleazar quem imolou a novilha. Alguém imolou a novilha. E nós vamos ver que esse sacerdote, um detalhe importante, esse sacerdote que responsável por imolar a novilha, esse evento de sacrifício da novilha vermelha envolvia algumas pessoas. Eleazar estava ali vendo todas as coisas, tomando sangue e aspergindo, mas tinham as pessoas, os sacerdotes, que estavam ali oficiando aquilo. Alguns, de fato, imolaram a novilha, certo? Outros ficaram responsáveis por coletar as cinzas, depois que ela fosse queimada. Percebe? Então, quem eram essas pessoas? E quem seriam essas pessoas hoje? Nós não estamos falando de alguma coisa que aconteceu só no passado, não, irmãos. Nós vamos ver que isso aqui é muito presente, tá? É muito presente. Hoje não sabem. A família que tem o sobrenome Cohen, né, eles são sacerdotes. Quando você vê algum judeu com o sobrenome Cohen, pode saber que ele é de origem sacerdotal. Não necessariamente da família de Arão. Ok? Lembra que a família de Arão era específica a respeito desse sacerdócio. Cohen, então, eles eram os sacerdotes que lhe auxiliavam. E para que eles pudessem oficiar aqui, tem uma característica fundamental. Lembra que as cinzas da novilha vermelha, elas eram misturadas com água, mas para poder purificar quem houvesse tido contato com algum morto. Certo? Então, esses que oficiavam de alguma forma, eles não poderiam ter tido contato com o morto, desde o seu nascimento até aquele momento. Talvez eu fale aqui de novo, mas hoje, em Israel, existe a preocupação de Kohanim, que eles chamam, dos sacerdotes, que não tenham nascido em hospital, não tenham passado em hospital, não tenham passado em cemitério, não tenham tido contato qualquer com mortos. Porque eles poderão ser esses sacerdotes que vão auxiliar no sacrifício da novilha vermelha. Ok? Estou falando de hoje, certo? Então vou voltar lá para a época de Eleazar. Esses sacerdotes, então, eles auxiliaram desde imolar a novilha vermelha até recolher suas cinzas, até acondicionar aquelas cinzas para que elas fossem utilizadas. E aí é o tipo, mais uma vez, maravilhoso. Aquelas cinzas, lembra que queimava tudo. Tudo era queimado. Aquelas cinzas, elas eram guardadas. Claro que na época que eles estavam prosseguindo a viagem do deserto, elas eram guardadas e, por enquanto, ficavam só no contexto do acampamento. Quando chegou a época do templo, quando a novilha vermelha era imolada, eu vou mostrar os detalhes para os irmãos aqui, uma parte dessas cinzas ia para o templo a ser guardada e outra parte era distribuída para diversos sacerdotes ao longo da terra de Israel. Ok? Os irmãos estão me acompanhando? Muito bem. Então, qual que é a chave? A chave aqui eram essas cinzas de uma novilha que foi totalmente queimada. Mas não foi somente a novilha que foi queimada. Vamos prosseguir aqui. Versículo 6. Eu pulei alguma coisa aqui. E o sacerdote, tomando pau de cedro, e sopo, e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então, num determinado momento, aquela novilha foi imolada, sangue foi coletado, parte daquele sangue foi coletado. O sacerdote, então, ele molha os seus dedos, ele asperge em direção à entrada do tabernáculo. Ela era imolada fora do arraial, mas direcionada à entrada do tabernáculo, à porta do tabernáculo. Então, ele aspergia, ele está lá fora do arraial, e ele está aspergindo 7 vezes em direção ao tabernáculo. Ok? É o que acontece aqui. Então, com sangue. Mas olha só o que mais acontece aqui. Ele lança
agora naquele fogo, né? Aqueles sacerdotes não colocaram então fogo, lembrando que ela era possivelmente colocada não era um altar, como era o altar de pedra, outro tipo de altar, possivelmente era uma plataforma de madeira e possivelmente de cedro. Nós não podemos afirmar isso, é possivelmente de cedro. Ela colocada sobre aquela plataforma, então ela era queimada. Na hora que ela estava sendo queimada, então Eleazar, ele lançava pau de cedro, isopo e estofo carmesim. Essas três coisas têm um significado muito importante. Os irmãos se lembram que cedro, ele foi utilizado na própria construção do templo. Lembra? Davi fez um preparo muito grande, né? Não sabemos quanto tempo, alguns falam que foram 3 anos que demorou só para poder obter o cedro do Líbano, lá da sua terra, viu, irmão? Coletaram cedro, que é uma madeira preciosíssima e é conhecida pela sua persistência, pela sua durabilidade. E aqui está falando do aspecto duradouro daquela oferta. O segundo elemento é isopo. Isopo é uma plantinha muito bonitinha, mas ela é muito singela, muito pequenininha. Isopo fala de purificação. Lembra, Davi fala, purifica-me com isopo. Então aí está falando do aspecto de purificação. E o estofo carmesim, deixa eu ver o horário aqui, não vou ter tempo hoje. Mas um dia, se eu permitir, eu vou compartilhar sobre os detalhes, como é que se obtinha, como eles obtinham o corante para poder fazer o vermelho do estofo carmesim. E esse estofo carmesim, essa lã carmesim, significa que era vermelha. O corante era tirado de um inseto. Né, de um inseto, e aí tem uma história muito bonita, está relacionada com o Salmo 22, nós não temos tempo para compartilhar aqui. Mas fala exatamente, nos faz lembrar do sangue do Senhor. Por outro lado, nós lembramos, se os nossos pecados forem vermelhos como carmesim, a Bíblia fala que o Senhor vai purificar, vai limpar, vai lavar, para que eles sejam alvos como a neve. Então, esses 3 elementos, simbolicamente, são lançados ali naquele fogo e são totalmente queimados. Nós lembramos também que o nosso Senhor, como falar em Hebreus capítulo 13, vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo 12. E aí, nós vemos esse aspecto que nós somos chamados também, convocados pelo Senhor. Capítulo 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, observa bem, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O nosso Senhor, como novilha vermelha, ele sofreu fora do arraial. Ele sofreu e foi morto fora do sistema judaico, do judaísmo. Ele foi uma oferta singular, uma oferta única. Esse foi o nosso Senhor. Mas o Senhor também nos convida, nós somos chamados, convidados pelo Espírito Santo, a que possamos sofrer com Ele também, fora do arraial. O que significa isso, irmãos? Que o nosso envolvimento tem que ser com o nosso Senhor. É isso. Não vou falar o lado negativo, isso é muito amplo. Vamos olhar o lado positivo. É o que ele diz aqui, ó. Saiamos, pois, a Ele. Saiamos ao Senhor. Busquemos o Senhor. As coisas para trás são inúmeras. Poderíamos elencá-las de maneira sem fim. Mas não é o ponto aqui. O ponto que nós somos chamados é sairmos para Ele, em direção ao nosso Senhor. Ok? Então, em linhas muito gerais e muito rápidas, o que nós podemos ver desse tipo tão precioso, que o Espírito Santo colocou nesse ponto tão estratégico na palavra de Deus, que tipifica de modo maravilhoso o nosso amado Senhor. A novilha vermelha, ela fala do nosso Senhor.
E o mais precioso, irmãos, aquelas cinzas, elas eram guardadas. E um pouquinho daquelas cinzas que eram misturadas com água. Observa bem interessante. Se os irmãos precisarem, acho que é bom a gente ler. Número 19, diz aqui no versículo 17: Para o imundo, pois tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente. Não é tão precioso isso? Não apenas o aspecto da cinza que fala do Senhor, da própria pessoa do Senhor que foi moído por nós, mas fala da água viva. Não era simplesmente uma água que estava guardada num pote, mas era uma água viva. Essa água viva, então, é que misturado com aquelas cinzas, era então utilizado para poder purificar. Observe esse aspecto tão precioso, né, da maneira como acontecia essa purificação. Bom, irmãos, nesse tempinho que resta, eu vou mostrar algumas coisas mais recentes, porque os irmãos se lembram, em 7 de outubro de 2023, que aconteceu em Israel. Os irmãos se lembram? Gaza? Todo mundo se lembra? Sim? Acho que ninguém passou desapercebido. E não sei se vocês não sabem, uma das questões que foram levantadas, claro que o Hamas estava planejando aquilo há muito tempo, mas uma das questões que foram levantadas, talvez naquele momento, teve a ver com uma declaração de que alguém teria dado a respeito das novilhas vermelhas. Eles estavam acompanhando, porque eles conhecem esse texto. Eles estavam acompanhando desde que elas chegaram em Israel, em 2022. Eu vou mostrar o calendário aqui. Por que isso? O templo não existe hoje. O local do templo é exatamente onde está o domo da rocha. É ali. Então não tem como construir o templo do jeito que está. Como é que vai acontecer? Haveria a possibilidade, talvez, de alguém propor transportar o domo da rocha. Tecnologia hoje existe para isso, né, para algum outro lugar. Pouco provável. Mas, aliás, ontem teve uma notícia interessante, né? Um míssil despachado por Irã, o míssil inteiro caiu a 500 metros ali do Monte do Templo, os irmãos me perdoem chamar assim, né? Daquela região, eles chamam de Al-Aqsa, mas um fragmento caiu lá dentro. Caiu exatamente no platô, né, do Monte do Templo. De repente, eles podem errar um pouquinho a mira e de repente, quem sabe, o domo da rocha deixar de existir. Nós não sabemos como é que o Senhor vai fazer isso. O que nós sabemos é que vai existir um terceiro templo. E existe um movimento muito forte, inclusive tem um Instituto do Templo em Israel, que eles já prepararam tudo, todos os utensílios, inclusive é muito precioso ver todo o paramento, todas as vestes, os tecidos, conforme a prescrição bíblica, você não pode simplesmente tingir de qualquer maneira. A cor é uma cor muito específica, a origem daquele corante é muito específica. Tudo isso está pronto. O menorá de um talento de ouro batido está lá, inclusive é exibido, está lá. E eles aguardam realmente o momento para poder edificar o terceiro templo. Mas o que impede? Para poder edificar o terceiro templo, é necessário que aqueles que trabalhem sejam purificados. Eles não podem tocar em qualquer coisa do templo sem que eles tenham sido primeiramente purificados. E a pergunta é, como que eles podem ser purificados hoje, já que não tem templo? Como eles poderiam ser purificados hoje se não tem as cinzas da novilha vermelha? E aí os irmãos percebem a relevância da novilha vermelha nos dias de hoje. Quando os muçulmanos ouviram falar dessa iniciativa dele, irmão em Cristo, e que ele conseguiu 5 novilhas e transportou para Israel, foi 15 de setembro de 2022. Quando elas chegaram em Israel, isso causou um rebuliço. E, de fato, houve o que eles chamaram eles chamam de antifada ou intifada, que aconteceu lá em Al-Aqsa. Não sei se não se lembram. Houve um levante naquele momento que começou como é que eu falo? Começou a dar início, não sei se é a palavra correta, não, mas o desenrolar de tudo isso que a gente tem visto hoje.
Hã? Foi exatamente o que aconteceu. Então vamos lá, eu vou tentar. Eu sei que eu já venci meu tempo, mas acho que vai ser importante os irmãos verem. Então, na época em que eles estavam acampados no deserto, aqui é o tabernáculo, ela tinha que ser trazida para fora do arraial, né? Fora dos limites do arraial, tá? Para serem. Vocês estão enxergando? Quando houve o templo, elas tinham que ser trazidas para fora dos muros de Jerusalém. E ela era imolada aqui no Monte das Oliveiras. Ok? Nós vamos ver os detalhes. Era imolada de frente para a entrada do templo. De frente para o portão dourado. Ok? Então, a novilha, isso aqui eu não coloquei a fonte aqui, mas não foi feito por mim, não. Então, aqueles sacerdotes que eu falei com os irmãos que eram puros, não tinham tido contato com nenhum morto, eles conduziriam, então, a novilha vermelha, que foi escrutinizada até os mínimos detalhes e passou no teste, eles levariam pelo pátio dos gentios lá no templo. Isso na época do templo, ok? Levariam para fora, eles estão fora do templo, conduzindo a novilha vermelha, tá certo? Levando, então, saindo do templo que está lá, passando pelo vale de Cedron e levando até o ponto que fica de frente ao portão dourado, de frente ao templo, para ser imolada aqui. Quando nós vemos esse trajeto, nós lembramos do nosso Senhor logo depois de partir o pão com seus discípulos, estabelecer aquela aliança da qual nós participamos hoje. Eles cantam um hino, o Senhor sai com seus discípulos, e ele faz exatamente esse trajeto. Ele sai daquele cenáculo, ele desce, passa pelo Vale de Cedron e vai até o Monte das Oliveiras. Talvez o trajeto tenha sido um pouquinho diferente, que o Monte das Oliveiras, o Jardim de Getsemane fica mais ou menos por aqui. Mas é como se o Senhor, como aquela novilha vermelha, estivesse fazendo aquele mesmo trajeto que era feito pela novilha vermelha na época do templo. Detalhe importante, irmãos, na época do Senhor ainda havia cinzas da novilha vermelha. Ok? Então eles sobem ao Monte das Oliveiras e ali então um daqueles sacerdotes imola a novilha, certo? E aqui representando o que seria não necessariamente o sumo sacerdote, mas em geral era o sumo sacerdote, ele então asperge o sangue em direção, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber, aqui seria o templo, né? Ele asperge o sangue 7 vezes em direção à entrada do templo, certo? Deixa eu ver. Aí ele então, representativamente, ele joga então madeira de cedro, isopo, né? O isopo e a lã carmesim. Vocês vão saber, quem não viu, isso aí é o isopo. Bonitinho, né? Não sei se já tinham visto isopo. E aqui é um desenho de isopo. Então, é uma haste bem frágilzinha, né? Que era utilizada, então, não só no sacrifício, mas depois para poder aspergir. Onde que eu estou aqui? Essa aqui é a árvore de cedro, né? Saudade, hein, irmão? Mas uma árvore. É dessa árvore, então, que foram construídos, né? As diversas recâmaras e revestimentos do templo de Salomão. E aí, mais ou menos, a cor que seria essa lã tingida com produto, né? Esse corante que era tirado desse pequeno inseto, tem uma história muito bonita. Okay? Então, essa aí, a novilha sendo então ela era queimada, né? Totalmente queimada. E aí, esses sacerdotes, eles acabavam por moer, né, o restinho que tinha ficado para poder isso aqui virar um pozinho mesmo, era um pó. Esse pó, ele então, como falei para os irmãos, ele era recolhido, né? Uma parte ia para o templo e outra parte então era distribuída pelos diversos sacerdotes, ao longo de Israel. Aqui é como é que eles teriam feito, né? Com água corrente, molharia o isopo e esse feixezinho então era utilizado para poder aspergir para purificação de quem tivesse necessidade dessa purificação, basicamente já todo mundo, e essas pessoas então teriam de tomar esse banho de purificação, o mikvé. Inclusive acabaram de achar agora, um mikvé gigantesco, debaixo do Muro das Lamentações, né? Esse local
Mas olha só que interessante. 9 novilhas vermelhas, isso aí Maimônides, que é um rabino, escreveu, foram preparadas desde o momento do mandamento, lá de número 19. Então, aconteceram 9 até a destruição do segundo templo. Então, em 70, quando o segundo templo foi destruído, existiram apenas 9 novilhas vermelhas. A primeira, então, foi preparada por Moisés, a segunda por Esdras, e mais 7 foram preparadas até a distribuição do templo. E eles entendem que o Messias preparará o que seria a 10ª novilha vermelha. O Senhor é a verdadeira novilha vermelha. Não é? Mas eles entendem assim. Aí estão as diversas novilhas vermelhas. Então, uma é preparada lá por Eleazar, a segunda por Esdras. 2 foram separadas por esse sacerdote chamado Simão Justo. 2 por um sumo sacerdote chamado Iocanã, neto de Matitiaú, né? É um asmoneu. Uma por Eibeim ben Hakof. Uma por Shanamel Harmitzu, né? E uma pelo Rabi Yochanan ben Zakkai. Então, sim, aqui estão todas as novilhas vermelhas até a destruição do segundo templo. Ok? Registrado. Ok? Agora, uma coisa interessante. Quando você olha o intervalo de tempo, né? Que a próxima novilha vermelha a ser imolada foi por Esdras, né? Então, olha só. O que se entende é que as cinzas da primeira novilha, aquela que a gente leu a respeito aqui, elas duraram um tempo extremamente longo, eles acham que cerca de 1000 anos. Por quê? As cinzas, só um pouquinho delas era utilizado para poder lançar na água corrente. Não era jogar um monte de cinza, não, certo? Então ela durava bastante. E alguns acham que lá, os irmãos lembram dos escritos do Mar Morto, né? Ali tem uma região chamada Qumran. E alguém acha, eles não têm certeza, encontraram um vaso lá, um recipiente que teriam cinzas, mas eles não sabem se é cinza da novilha vermelha. Alguns acham que sim, outros acham que não. Então, para poder provar isso, ainda que façam uma análise e vejam que o DNA é de animal, não vai saber se aquilo é puro ou não é. Então, assim, eles não têm certeza. Então, por isso que, desde então, não tem mais cinzas da novilha vermelha. E aí vocês começam a ver por que gerou esse reboliço todo. Que depois de 2000 anos, de alguma forma, as novilhas vermelhas atraem a atenção de todo mundo por causa do que estava acontecendo. Então, elas chegam em Israel em setembro de 2022 e vão para um local específico, depois vão para Siló, que fica na região norte. Lembra? Siló não é Jerusalém, é do Reino do Norte. E ali onde ficava o tabernáculo. Então, eles restauraram parte daquilo e eles fazem vários... como é que eu falo? Várias práticas, né, do que seria o sacerdote lá em Siló. Eles levaram para lá. Aqui estão elas, certo? E aí você vê um relato fundamental aqui. Eu estourei meu tempo pra caramba, né? O Luiz está molhando torto, viu, Luiz? Tô acabando aqui, ó. O que diz aqui, ó? Isso aqui foi uma declaração dada após 100 dias do início da guerra do Hamas contra Israel. 100 dias depois, esse Abu Obaida, que foi falecido, ele declara o seguinte: uma agressão, ele fala da agressão, né? Atingiu seu pico contra o nosso caminho. Olha só, tem uma trajetória dele, que esse Al-Quds é a brigada dele, e Al-Aqsa. O que é Al-Aqsa? Al-Aqsa é assim que eles consideram o platô do templo. Então você tem a mesquita grande de Al-Aqsa e tem o Domo da Rocha. Quando isso aconteceu, eles acenderam os vermelhos para dizer, falaram assim, com o início de uma divisão espaço-temporal e a trazida daquelas vacas vermelhas. Quem falou isso foi o porta-voz do Hamas. Observa que isso aqui estava no radar dele. Ele sabia o que significava isso. Por quê? Porque, de fato, houvesse uma novilha vermelha perfeita e ela tivesse sido sacrificada, teriam tido as cinzas. E aí, naquele momento, estaria definitivamente definida a possibilidade imediata da construção do terceiro templo. Tinha implicação direta do que aconteceria com aquele platô ali de Olax. Os irmãos percebem? Não?
Opa. Então, é isso aí. Então, em 97 apareceu uma que chamava Melody, ela nasceu no kibbutz, tá? E tinha até guarda-costas, o pessoal do Mossad, da Israel, ficava lá protegendo a Melody, mas ela, de novo, mostrou que ela não era pura, teve algum problema. Tá errado, irmãos, desculpa, aqui é 2022 e 2025. Em 15 de setembro, 5 novilhas foram importadas dos Estados Unidos, foi ter uma doação, tem uma história muito interessante a respeito disso aí, como é que foram, eles encontraram 21 e selecionaram 5, tá? Eles chamaram um rabino de Israel para poder verificar essas novilhas. Em 2025, em 1º de julho, houve então uma prática desse sacrifício. Uma dessas novilhas, infelizmente, encontraram um fiozinho lá, um pelinho que não permitia que ela fosse totalmente pura. E eles resolveram utilizar, né, esse irmão que trouxe elas do Texas, resolveu utilizar para poder fazer uma prática de como é que seria esse sacrifício. Então, essa aqui é a cara de uma delas, certo? Essas são elas, são 3 delas aqui. Um rabino entre elas ali. Aqui é uma inspeção da... E esse aqui foi o que aconteceu na prática. Isso aqui aconteceu no dia 1º de julho. Então, muita gente falou, nossa, então agora já tem a cinza da novilha vermelha. Certamente que essas cinzas não valeriam, porque elas foram sacrificar, ela foi imolada em Siló, não foi lá no Monte das Oliveiras, e ela possivelmente foi imolada por aqueles que não estavam puros ainda, certo? Então, assim, o que aconteceu aqui? Então, isso é os irmãos perdoem se ofende alguém mostrar uma coisa tão gráfica como essa aí. Então, 1º de julho isso aconteceu. Aqui são cenas, esse é o irmão que trouxe essas novilhas, né? Essa aqui é a novilha preparada sobre esse platô aqui, né? Possivelmente de cedro. Aí tem um sacerdote, tá certo? E tem um outro que oficiou, tá vendo? Como eu expliquei para os irmãos, aquele que talvez tenha feito, né, imolado a novilha, assim por diante. Okay? Bom, era isso aí que eu tinha. Desculpe o tempo. Nossa vida, 15 minutos. Mas o que a gente tem que levar para casa hoje? Não é nada disso que a gente viu aqui. Né? Falei nada, é muito forte, né? Mas nós podemos ver a precisão tão maravilhosa da palavra de Deus. E que, com aqueles israelitas morrendo de medo de se aproximar do templo, do tabernáculo, e depois se aproximar do templo, Deus faz uma provisão. E essa provisão tão maravilhosa, ela aponta a Cristo. Esse é o nosso Senhor. Que realmente nós possamos ser ganhos por essa realidade e lembrar que não apenas tivemos nossos pecados perdoados, mas a sua obra foi para que nós fôssemos desarraigados desse mundo e pudéssemos prosseguir no caminho de santificação. Lembra? Cádiz fala de santificação. Que o Senhor continue falando dos nossos corações. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela maravilha da tua palavra, Senhor. Mas somos mais gratos ainda pela provisão tão preciosa na pessoa de Cristo Jesus. Senhor, continue a falar aos nossos corações nesse dia. E nós declaramos que nós precisamos do Senhor, do teu Santo Espírito a cada dia. Senhor, para nos desarraigar desse mundo mal. Atrai-nos após o Senhor. Atrai-nos para ti, Senhor, que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Os irmãos, desculpe o excesso de tempo aí.